Nosso tema é: quando a fé confessa, mas o coração recua. Pedro teve a revelação de quem Jesus era. Livro de Mateus 16:16 diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas observamos, na sequência da mesma passagem, que ele ainda não tinha maturidade suficiente para aceitar o plano de Deus, especialmente o modo pelo qual Jesus seria entregue, sofreria e morreria. No livro de Mateus 16:21 diz: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário ir a Jerusalém, padecer muitas coisas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Aqui temos um paralelo muito interessante. Frequentemente sabemos o que é certo ou qual caminho seguir. No entanto, quando o processo envolve dor, perda ou renúncia, nossa inconstância aflora. É como se ligássemos o modo humano e começássemos a repensar tudo, até mesmo em detrimento da vontade de Deus. Vontade essa que muitas vezes já nos foi revelada em diferentes áreas da nossa vida. Queremos a glória ou até o reconhecimento de sermos cristãos, de compreender os projetos de Deus. Tu és o Cristo, mas rejeitamos as marcas do Evangelho. Negamos o sofrimento do Cristo servo. Nossa mente confessa uma verdade, mas nosso coração tenta negociar o custo dela. Ao tentar impedir Jesus de morrer, Pedro acreditava estar sendo bondoso e protetor. Era a tentação de humanizar o propósito de Deus. Em Mateus 16:22 diz: E Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. Mas a resposta de Jesus é forte e reveladora. Livro de Mateus 16:23. Para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro estava pensando segundo a lógica humana, não segundo a vontade de Deus. E aqui cabe uma reflexão importante. Jesus não precisa da nossa ajuda para cumprir seu propósito. Às vezes pensamos, vou defender Jesus, vou proteger a obra. Mas isso pode revelar mais sobre nossa limitação do que sobre zelo verdadeiro. É sempre saudável lembrar quem Deus é. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nossa inconstância muitas vezes nasce dessa tentativa de projetar nossas expectativas limitadas sobre planos infinitamente maiores. Pedro, em um momento, reconhece quem Jesus é. No momento seguinte, tenta corrigir o caminho dele, porque o plano lhe parece desconfortável ou ilógico. O efeito gangorra causado pela soberba humana. Pouco antes disso, Pedro havia recebido uma declaração extraordinária de Jesus. Livro de Mateus 16:18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É muito provável que esse momento tenha inflado seu coração. Quando o ser humano experimenta clareza espiritual ou sucesso, existe uma tendência perigosa de baixar a vigilância. Por isso, Jesus advertiu: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. O discernimento de ontem não garante a obediência de hoje. Pedro prova que é possível em um minuto ser portador de uma revelação divina e no minuto seguinte tornar-se porta-voz do medo, da dúvida e da instabilidade. A transição foi imediata. Conclusão. O paralelo mais forte é este. O ser humano vive em altos e baixos. Em Pedro vemos claramente essa dualidade, a capacidade de receber revelação de Deus e logo depois a queda provocada pelo medo, pela lógica humana e pelo instinto de autopreservação. Ele ainda não havia compreendido plenamente o plano de Deus, via apenas em parte.
porque em parte conhecemos. Livro de 1 Coríntios 13, 9. Enquanto isso, todos estavam diante do maior momento da história, o cumprimento do plano redentor de Deus ao enviar seu Filho para morrer em nosso lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3:16. Ainda assim, há algo profundamente encorajador. Jesus não descarta Pedro por sua inconstância. Ele o corrige de forma firme, mas continua caminhando com ele. Isso nos mostra que a inconstância faz parte do processo de crescimento. Somos rochas em construção, muitas vezes mais parecidos com areia, que se move facilmente, até que, por meio da experiência, correção e maturidade, sejamos firmados. Você ouviu o podcast 365 com Deus. Não deixe de compartilhar as coisas de Deus com seus amigos e familiares.